Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de dezembro de 2022, sexta-feira. Ontem, quinta-feira, 1000 perdões, eu não consegui gravar, a gente tinha uma série de compromissos, circular pela cidade, preparar o Natal aqui da família, fazer mais um exame de Covid, na verdade fizemos 2, inclusive os 2 negativos, um de antígeno, um de RT-PCR, só para garantia, para que ninguém ganhe de Natal um vírus embrulhado para presente, não é mesmo? Então, me perdoem, ontem eu acabei falhando com o nosso compromisso, mas eu tô planejando aqui, vamos ver se vocês estão de acordo. Semana que vem eu vou dar um respiro, uma trégua. Então, eu estou gravando hoje, sexta-feira, eu volto a gravar na próxima sexta-feira, véspera, antes do final de semana, antes da virada desse ano tão indigesto. Então, eu vou fazer assim, semana que vem todos respiramos, eu também tenho que processar um pouco e até imaginar como é que eu posso concluir, se é que dá para tirar alguma conclusão desses 365 dias particularmente espinhosos. Eu já estou até pensando que eu vou, acho que, fazer um cartão de ano novo que poderia ser assim, eu sei que é um pouco estranho, mas vê se faz sentido para você. Que 2022 tenha sido o pior ano da sua vida, ok? Para muita gente, efetivamente, a sensação é essa, não é? Que efetivamente, realmente, 2022, para muita gente, para mim, para muita gente próxima também, foi sim o pior ano das nossas vidas, muito estresse, perdas familiares, não foi um ano muito simples, mas mesmo para quem de repente foi poupado, é uma maneira de imaginar que o futuro vai ser mais leve, que o futuro vai ser melhor, que os dias mais traumáticos tenham ficado para trás, mesmo que a pessoa tenha sido poupada até então. Eu sei que é um cumprimento um pouco estranho, mas eu vou pensar, tá bom? Eu tenho uma semana para pensar, então fica aqui já um certo alerta. Sexta-feira que vem a gente volta a conversar e aí a gente dá um laço aí nesse ano. E eu acho que uma maneira da gente começar o episódio de hoje é um artigo do Gabeira. O Gabeira escreve no Estadão, aliás, eu fico me perguntando todo dia por que eu ainda assino o Estadão, talvez por conta disso, de algumas coisinhas do tipo Pedro Doria, Fernando Gabeira, o Eugênio Butti, alguns articulistas de peso, sérios, que eu admiro, que eu tiro o meu chapéu, que sempre servem de inspiração aqui no Radinho, porque, infelizmente, eu acho que na tentativa de sobreviver nesses tempos de TikTok e outras fontes de desinformação e entretenimento barato, acho que o Estadão está perdendo o seu DNA, está perdendo a sua identidade, está virando uma revista de comportamento com conteúdo pago e assessoria de imprensa. Se isso é uma dieta informacional, parece que realmente a gente está numa loja de doces, mas bom, deixa para lá. Mas de qualquer maneira, o Gabeira fez um artigo muito bacana e ele cita inclusive Yuval Harari. Ele está pensando já no final do ano, não só no final do ano, acho que também até nessa transição política, a gente tem agora um governo prestes a assumir, que está tomando decisões que a gente tem que comemorar, uma bela ministra da Saúde, um bom pessoal na educação, é lógico, vários rabos presos com os cupinchas de sempre, aquela coisa corporativista, orgânica, horrorosa da esquerda, mas paciência. Mas, cara, isso já é um alento tão grande. Mas aí o que o Gabeira coloca, eu acho que é um conceito que o Yuval Harari explora também, que é o horizonte de possibilidades. Quando a gente pensa no futuro, a gente pensa, puxa, que aconteçam coisas legais, que aconteçam coisas bacanas. E a gente sempre pensa dentro de uma certa limitação, aquilo que a gente consegue imaginar. Ou até aquilo, se você for um pouco mais ponderado, inclusive aquilo que é possível. Então existe diante de cada um de nós, mesmo pessoas jurídicas também, sempre um horizonte de possibilidades. Algumas coisas você nem vislumbra, outras coisas não são possíveis. Então tem ali, o que é possível para você, ou para a sua família, ou para o Brasil, ou para a própria humanidade à sua frente. Algumas coisas, obviamente, são imponderáveis, você não consegue nem imaginar, mas o problema é que muitas vezes a gente carece de imaginação ou simplesmente não criou as condições necessárias para que coisas melhores aconteçam. Então esse é um bom exercício,
Né, lógico, enfim, virada, eu não vou falar ainda da virada de ano, vou deixar isso para o episódio seguinte, a gente vai fazer aquelas promessas, né, de mil promessas, de abandonar os vícios, né, de agora exercitar novas virtudes e novos músculos, inclusive, né, mas isso deixa para o final de ano, porque, curiosamente, a gente costuma prometer e projetar coisas que estão no horizonte de possibilidades imaginárias, mas não concretas. Mas eu acho que o artigo do Gabeira, eu acho que acaba sendo um bom exercício. Eu vou dar o link aqui, como sempre, porque para a gente levar em conta, de novo, né, o que é possível sonhar. Por que não é possível sonhar mais? Né? O que seria necessário para a gente poder sonhar mais? A gente pode sonhar com um crescimento extraordinário? Não fizemos a lição de casa. A gente pode crescer com uma justiça social? Não fizemos a lição de casa. Então, é interessante. Isso me faz lembrar, inclusive, um pouco a questão de física quântica também. Curiosamente, de anteontem para ontem, eu acabei assistindo uma palestra do Sean Carroll. Sean Carroll, eu estou sempre falando dele aqui, né? Aliás, o Sean Carroll produz tanto que, primeiro, eu me sinto agora, sei lá, fichinha, porque eu sei que eu produzo compulsivamente, mas o Sean Carroll é tão prolífico na sua produção que eu já até brinquei, mandei uma mensagem lá, não sei se ele viu, falei, cara, a impressão que eu tenho é que você pegou todos os Sean Carroll do multiverso e botou para trabalhar para você, porque não é possível que uma pessoa só seja capaz de produzir tanta coisa. Mas, pois bem, ele fez uma live extremamente interessante e que, para mim, era particularmente instigante pelo título. Estava lá, Teoria dos Campos Quânticos, ok, que já é um tema relativamente cabeludo, e a consciência humana. Você fala, uau, caramba, duas coisas aqui que dão o que falar. A consciência, o que a gente chama de consciência, que parece bastante intuitivo, né? Não estou falando consciência do tipo aquela coisa que o Bolsonaro não tem, que, né, imagina, morreram centenas de milhares de brasileiros à toa e o cara não, né, não tem não, isso não. Eu não estou falando de remorso. Eu estou falando de consciência, de você se sentir consciente, presente neste momento, me ouvindo, provavelmente com um corpo, né, espero que você esteja atento a esses pequenos detalhes em volta de você, né? A consciência humana parece bastante intuitiva, porque, aliás, é o nosso estar no mundo, é um estar consciente, mas é muito difícil de definir. A gente já vem aqui, em inúmeros episódios do Radinho, tentando trazer questionamentos sobre até que ponto a consciência é um monopólio da espécie humana, até que ponto outras espécies também são, eu acredito que são, piamente, até que ponto a consciência... Bom, tem inúmeras questões, não é? Então, quando eu vi esse título, Teoria do Campo Quântico e Consciência, eu falei, uau, o que será que vem disso? Sobretudo porque existe a gente já mencionou aqui, o Roger Penrose, que é prêmio Nobel de Física, isso não é pouca coisa, o cara é um gênio, mas a gente sabe que muitas vezes o cara é prêmio Nobel, mas mesmo assim tem umas ideias de louco. A gente já fez aqui um comentário sobre um artigo bastante interessante da BBC Brasil, eu vou dar o link de novo, que chama A Doença dos Nobel, que é quando o cara ganha um prêmio Nobel, acha que ele pode dar pitaco em absolutamente qualquer coisa, mais ou menos como um influencer, top voice do LinkedIn, ele pode falar sobre qualquer assunto. Né? E aí o cara começa a dar pitaco sobre, sei lá, reencarnação, ou então vitamina C e câncer. Aí o cara começa a achar que o prêmio Nobel dele é mais ou menos como a licença para matar do 007, né? Ele não tem mais responsabilidade nenhuma. Então isso já aconteceu várias vezes. Não sei se é isso que está acontecendo com o Penrose, porque o Penrose está insinuando de uma maneira bastante assertiva que a consciência humana ela se explica, do ponto de vista físico, por um fenômeno quântico, porque você teria nos seus neurônios, sei lá, eu já não lembro mais detalhe, né? Você teria lá alguma coisa que só é explicável pelo emparelhamento, pelo entanglement quântico. Ele está tentando mostrar essa natureza quântica da consciência humana. Ok, isso é coisa para o Penrose. Mas não era isso que o Sean Carroll ia falar. Ele não está falando... Ele até menciona muito rapidamente, até com uma certa ironia, com um certo escárnio, essa hipótese do Penrose. Mas vamos ver aqui o que ele tentou fazer. E eu achei bastante interessante, porque o Sean Carroll está dando aula não só de física, o Diabo A4, por aí, mas ele também dá aulas de filosofia da ciência.
Então é um cara que é muito criterioso com as palavras, ele é um cara muito cuidadoso com o que ele diz, ele tenta falar coisas que são consistentes e que parem em pé, certo? Não são só belas palavras, não é poesia, a coisa tem que ter um pouco de critério. Mas o que ele tenta mostrar ali é que, olha, é o seguinte, eu não sei o que é consciência, certo? Eu não vou me meter nisso, tem gente melhor do que eu, mas acontece que, quando a gente vai pensar em consciência, tem algumas teorias ou alguns caminhos possíveis. Uma delas é imaginar que a consciência é um fenômeno essencialmente material, que é uma coisa que emerge, né, da maneira como o seu cérebro funciona. É mais ou menos como o Windows ou o macOS, né? O macOS ele emerge da maneira como a máquina está programada, né? Não existe um macOS, um Windows, sei lá, reencarnando. Não. Ele é uma coisa que um sistema operacional ele emerge, né? De uma conjunção de coisas, né? O hardware, o equipamento físico, o software, as conexões. Ok. Então existe essa visão, vamos chamar materialista, não sei se é a palavra certa, não sei se foi a palavra que ele usou, agora eu estou sendo leviano aqui porque eu não estou conseguindo reproduzir o mesmo rigor de palavras que ele usou, mas tá, então uma das hipóteses é essa. Ok, temos aqui a hipótese que não existe mais nada além da matéria, que a consciência é simplesmente um fenômeno que emerge da matéria e se é explicável pela matéria e ponto. A segunda visão possível é uma visão muito comumente associada a um xará, ou eu sou xará dele, né, vamos ser mais justos, que é o René Descartes. O René Descartes explicitamente colocou lá no livro dele, falou, não, o negócio é o seguinte, os humanos, eles têm um corpo feito de matéria e eles têm uma alma, ok? Então você tem um cérebro, tudo bem, alguns não têm, mas paciência, conseguem aparentemente se eleger, é uma coisa de louco. Mas você teria uma outra parte da sua natureza, a sua natureza é dupla, você tem uma natureza dual, por isso que isso é um dualismo, você tem a sua mente, agora eu não lembro se o Descartes fala em alma diferente de mente, porque tem essa questão, né? Mente é diferente de alma, não sei qual livro você segue, tá bom? Mas vamos imaginar que você tem vamos chamar de mente então, para não falar de alma. Então você tem uma mente, só que essa mente não é material, ela não é material, e você tem o corpo, ele sim é material. Então você teria uma dualidade entre corpo e espírito. Essa é a visão do Descartes. E agora, como é que o espírito influi no corpo? São outros 500, porque afinal, se são dois reinos completamente separados, como é que, né, os seus sonhos, ideias e, né, pensamentos fazem com que o corpinho faça alguma coisa a respeito? Bom, essa é uma questão. Então você tem né? Agora tem a terceira visão, que é mais radical ainda, que assim, não existe matéria, não existe realidade, é tudo uma questão, é tudo criado pela sua consciência. Sua consciência é como se tudo fosse um sonho, né? Como se tudo absolutamente é como se fosse realidade virtual. Então, ok, tem essas três hipóteses, o Sean Carroll deixa bastante claro que, olha, é o seguinte, eu sou adepto da primeira, né, que a matéria se explica por si mesma, a consciência é só um fenômeno emergente, porque ele emerge, né, e agora eu vou tentar mostrar o seguinte, ok, tem as outras duas hipóteses. A questão é, ok, né, se você acredita nisso, por favor, traga evidências, né, por favor, comprove, eu só quero dizer que não vai ser muito fácil. E o que ele tenta mostrar, de uma maneira muito metódica, eu achei, tem hora ali que ele começa a falar de umas coisas que eu já não estava entendendo mais nada, porque era física, matemática e tal, mas o que ele deixa claro é o seguinte, nós estamos hoje num momento da ciência, sobretudo da física, em que a gente tem um entendimento bastante poderoso, bastante detalhado de como o nosso dia a dia funciona. Dia a dia quer dizer eu, você, esse telefone, essa espuma aqui em volta tentando deixar o som um pouco melhor, né, sei lá, as estações do ano, né, aliás, acho que há 2 dias foi solstício, né, teve como é que chama? No hemisfério norte foi equinócio, né, então deve ter gente lá em Stonehenge batendo pandeirinho. Aliás, eu recebi um convite, eu vou compartilhar com vocês, para assistir ao vivo o sol nascendo no equinócio de inverno em Stonehenge, né, mas por uma questão de fuso horário, isso era de madrugada, eu nem cliquei. Então, se vocês quiserem clicar para ver como é que foi o nascimento do sol
né, no equinócio, o solstício, eu já confundo tudo, é uma confusão. Né? Na verdade, um pequeno parênteses, essas coisas de equinócio, solstício, o dia mais longo, o dia mais curto, tudo é fruto do fato de que o nosso planeta está girando em torno do Sol, mas o nosso planeta está torto. Simples assim, ele está torto que nem a Torre de Pisa. Como ele está torto, então em algumas épocas do ano o hemisfério norte vai receber mais luz, porque afinal ele está meio tortinho, virado para o Sol, aí tem a hora que ele está tortinho para o outro lado, ele vai receber menos luz, a noite vai ficar mais longa, vai ficar mais curta, tudo porque esse planeta está torto. Aliás, quase todos os planetas estão tortos, é uma confusão. Mas vamos voltar aqui para o Sean Carroll. Voltando para o nosso dia a dia. No nosso dia a dia, por mais que a gente acenda velas, né, por mais que a gente, sei lá, vista uma cueca branca no Réveillon, etc. e tal, mas o nosso dia a dia é bastante, de uma maneira bastante clara, regido por leis que a gente está entendendo muito bem. E quando eu digo entendendo muito bem, é entendendo com várias casas depois da vírgula. Então, só para exemplificar, eu vou dar o link aqui para uma reportagem muito interessante, que vocês sabem que lá, eu já comentei várias vezes, né? Você tem o Large Hadron Collider, é um colisor de partículas gigante, parece uma pista de autorama de quilômetros e quilômetros lá na Suíça, não é? Que os caras ficam botando ali na pista para correr prótons numa velocidade espantosa, quase a velocidade da luz, e bum, eles batem de frente um com o outro, né? Parece criança. Mas só que aí, quando os prótons batem com aquela energia louca, eles ficam registrando o que está acontecendo, porque aí acontece muita coisa. Né? Então, curiosamente, alguns resultados do LHC, do Large Hadron Collider, pareciam sugerir uma estranha discrepância entre a vida sei lá, quantos muons são produzidos em relação aos elétrons. Eu não vou me aprofundar nessa história, porque realmente é uma questão daquelas bizantinas de física quântica. Acontece que as equações todas, você tem as equações, que é uma equação medonha, é um troço cheio é uma coisa feia pra caramba, uma equação gigantesca. O que as equações previam é que devia sair mais ou menos a mesma coisa. Você olha lá, quantos elétrons tem, quantos muons tem, devia ter a mesma coisa. Os números estavam indicando uma discrepância. Alguém estava ali surrupiando o muon, sei lá, tinha um número menor, né? Vai ver que tinha algum político do Centrão, alguém do PL, alguém do PT, não sei. Alguém estava fazendo uma maquiagem. Bom, em suma, os físicos, veja, por isso que eu gosto de ciência, né? Quando você tem alguma coisa que contraria a lei, contraria a previsão, você fala, cara, que maravilha, quem sabe a nossa lei está errada, que ótimo, assim quem sabe a gente aprimora a nossa lei, vamos ver, estavam empolgadíssimos, e aí agora eles ficaram muito decepcionados, que na verdade foi uma ilusão. Se você analisar os dados um pouco melhor, lamento informar, mas a teoria está usada, os caras... Puxa vida, que droga, eu já passei aqui 6 meses tentando imaginar uma nova teoria alternativa, eu vou ter que jogar isso no lixo porque realmente a teoria continua valendo. Então veja que interessante que é a ciência. Mas voltando para o Sean Carroll, o que ele coloca é que, olha, a gente tem um entendimento brutalmente preciso de como o dia a dia funciona. E por que ele está usando a palavra dia a dia? Porque ele reconhece que ainda existem questões misteriosas na física, na ciência, sobretudo naquilo que diz respeito, sei lá, ao começo do universo, né? Ou à expansão do universo, ou, sei lá, quando você está na vizinhança de um buraco negro, né? Quando você está, bom, nas fronteiras do universo, nesses lugares, que são lugares que, convenhamos, são bem longe do nosso dia a dia, longe no espaço e no tempo, né? Então, ali as leis da física começam a mostrar sinais ali de que estão bambas, as leis começam a ficar meio esquisitas. Então, assim, ok, não sabemos o que é matéria escura ainda. Isso afeta a nossa vida? Não. Do dia a dia, não. Afeta talvez a órbita da galáxia. Bom, ok, a órbita da galáxia, a não ser que o teu astrólogo tenha dito alguma coisa em contrário, não afeta a sua vida. Né? Então, mas aí a energia escura, então, a energia escura afeta a expansão do universo. Então, a gente não sabe quantos bilhões de anos o universo vai durar. De novo, isso não afeta o nosso dia a dia. Então, existem, obviamente, questões em aberto, sobretudo questões que, por exemplo, as equações todas da física quântica, elas dão conta das partículas que a gente conhece, dos campos que a gente conhece. Há outros, talvez, há outras partículas,
Talvez, mas acontece se elas existem, elas não fazem tanta diferença assim. Porque aquelas que existem, quando a gente faz as contas todas, quando a gente faz experimento, cara, elas dão conta perfeitamente. Não está faltando nada. Não está faltando nada. Então, pois bem, mas quem sabe tem alguma forma de energia, tem alguma outra partícula que entra pela glândula pineal. Eu falei, cara, pode até ser, mas a questão é que, então me mostra os efeitos, me mostra aonde que está fazendo falta, porque não está fazendo falta. Então, a física ainda tem que avançar, a gente não sabe se esse nosso entendimento hoje de como a matéria funciona, se os fundamentos estão corretos. Será que é só quarks e gluons? Será que tem alguma coisa abaixo disso? Será que a teoria das cordas? Tanto faz, porque as equações que a gente tem, elas estão funcionando brutalmente bem. E quando eu digo brutalmente bem, vamos lá, isso é uma questão interessante. Esses físicos que estavam aí todo empolgados com a história do muon. Muon parece para mim a partícula elementar da vaca, né? Mas não, é outra coisa. E aí a questão aliás, é muito interessante, porque outro dia eu vou dar o link aqui, né? Que assim, como você pode provar a teoria da relatividade com $100? Você fala, como? Você pega uma caixa fechadinha, coloca vapor de álcool, né, vapor de álcool, e fica olhando. O que vai acontecer? Acontece que partículas, né, radioativas, você bota ali uma coisa radioativa, uma banana radioativa, por exemplo, banana radioativa. Ou então você fica esperando raios cósmicos caírem na atmosfera, tal, você vai ver que naquela caixinha ali vão aparecer umas trajetórias, uns risquinhos. Não estou brincando, se você botar ali uma caixa com vapor de álcool, chama câmera de vapor. É simples assim, é uma caixa fechada de vidro, né, com vapor de álcool ali dentro. Quando uma partícula alfa, uma partícula beta, ou quem sabe um muon, né, passa por ali, ele vai deixar a trajetória riscada. E a questão se por acaso você percebeu o risquinho de um muon, que é um elétron mais gordinho, a questão o muon não deveria estar ali, porque os muons duram muito pouco. Então, se o muon dura muito pouco, como é que ainda tem muon ali? Bom, aí é uma história toda da velocidade que ele vem, aí ele vem numa velocidade tão grande que o tempo basicamente para, então embora para a gente o muon dure pouquíssimo, como ele está vindo, bom, é uma história maluca. Então você pode comprovar essa zona toda com vapor de álcool, não o bafo do seu vizinho na ceia de Natal. Não sei, quem sabe você pode ficar olhando o bafo dele para ver se você vê alguma trajetória. E você falou, estou agora comprovando aqui a relatividade de Einstein e a natureza quântica das partículas. Mas voltando para o Shanker, eu estou fazendo várias digressões aqui porque a palestra foi muito interessante. O que ele tenta demonstrar... eu ia falar por que os cientistas... O que quer dizer certeza para um cientista? Quer dizer que agora eles estão satisfeitos com os dados. É muito comum quem mexe com ciência ou quem mexe com estatística pensar em termos de desvio padrão. Desvio padrão, não sei se vocês estão tendo aí calafrio, piriri, dor de barriga, né, lembrando de algum vestibular, o Enem. Quando você tem estatística, você vai medir a altura de todos os seus amigos. Se você colocar isso num gráfico, as alturas variam. Né? As alturas, tem uma altura mais ou menos média, a altura do brasileiro não é tão alta assim, tem alguns mais altos, alguns mais baixos, mas assim, a probabilidade de que alguém tenha 30 centímetros de altura ou que alguém tenha 5 metros, digamos que é relativamente zero, né? Mas você tem ali uma probabilidade baixa de que alguém tenha 2 metros de altura ou que alguém tenha 1 metro de altura, existe uma bem baixinha essa probabilidade. A maneira como essas probabilidades se distribuem é assim, se é muito concentrado em torno do valor médio, se todo mundo mais ou menos ganha a mesma coisa, etc. e tal, então é uma distribuição magrelinha, está tudo em volta de um certo valor. Por exemplo, se você perguntar para todo mundo se você é inteligente, muito inteligente ou burro, todo mundo vai se achar inteligente, então vai ser uma curva bastante interessante. Agora, algumas distribuições, né, de valores, elas podem ser mais, digamos, variadas. Então, para distinguir aquilo que as coisas são mais concentradas perto da média e aquilo que é um pouco mais variado, tem essa medida que é chamada de desvio padrão. Ok, não vou entrar em detalhes da matemática, deixa para lá. Acontece que
quando os cientistas estão mexendo com informações, e você tem os resultados dos experimentos, tal, você vai botar ali num gráfico para ver o que aconteceu, e aí você falou, olha, o resultado é mais ou menos como pesquisa eleitoral, tá? Sei lá, vai dar 51% com uma margem de 5% para mais ou para menos, a margem de confiabilidade. Então existe essa questão de margem de confiabilidade, o quanto você pode confiar naquele número. Eu sei que pesquisas não estão muito bem na foto ultimamente, acontece, mas para a ciência, a margem que eles consideram é de o que eles chamam de 6 sigma, 5 ou 6 sigma, né? A questão é se você falar, olha, esse é o resultado com uma margem de, acho que é 5 sigma, se eu não me engano, 5 vezes o desvio padrão, se o cara falar, olha, esse resultado eu tenho certeza com 5 sigma, significa que a chance daquilo ter outro valor, daquilo estar errado, é 1 em 3 milhões. Ou seja, é muito improvável, tá bom? Ciências exatas, física, trabalha com isso. O cara não vai ficar sossegado, a menos que ele tenha certeza que a chance daquilo estar errado é uma chance em 3 milhões, certo? Outras ciências que de repente não podem se dar esse luxo, já ficam felizes que, olha, sei lá, 3 sigma tá bom, então se tiver 85% de chance de confiança, eu já estou felizão. Mas veja, quando a gente fala que a ciência tem certeza de alguma coisa, certeza não existe, mas ela pelo menos tem quantificada qual é a probabilidade dela estar errado. Né? Então veja só, voltando para o Sean Carroll, para a questão da consciência, o que ele tenta mostrar, inclusive se aprofundando um pouco mais do que eu sou capaz de acompanhar, é que, veja bem, a física por si só explica magnificamente bem, com 12 casas depois da vírgula, o que está acontecendo à nossa volta. Né? Então, se o seu... Aí eu posso sentar numa máquina de ressonância, o cara pede para eu, de tomografia, sei lá pede para eu pensar e o cara consegue ver na máquina o meu cérebro pensando, né? Acende aqui, acende acolá, comunicação ali. Então você vê que os pensamentos estão acontecendo de maneira sensível a instrumentos, de uma maneira material. Você consegue ver a circulação, né, os fluxos elétricos, a máquina do teu cérebro funcionando. Em algum momento, e já tem experimentos aí, o Elon Musk é um deles, né, está tentando descobrir como traduzir esses fluxos elétricos em, o René está pensando em, sei lá, chá verde, né? Eu estou realmente pensando, estou com sede, né? Só a partir do que está acontecendo eletricamente do meu cérebro, sem ter alguma antena etérea que me conecte em algum plano espiritual de consciência, blá, 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 não. Então o que ele fica ali praticamente 1 hora falando é o seguinte, esse mundo se explica, tá bom? Se alguém tiver uma outra teoria que de repente a sua consciência, o seu espírito, a sua alma, seja o que for, que ela existe e que ela influencia e que é ela que explica a sua consciência e os seus atos, então realmente você ter que trazer belíssimas evidências, porque por enquanto você olha nas equações, você olha no modelo preditivo, não está faltando nada. As grandes incertezas que a gente tem, os grandes caminhos para a física estão lá muito longe, buraco negro, fronteira da galáxia, início do universo, tal. Aí sim, ou então mesmo na questão do nada. Nada, a gente pode falar um pouco de nada, tem um belo artigo da Big Think sobre nada. O que a gente define como nada? Né? O universo saiu do nada, tem até uma expressão em latim, ex nihilo, né? Muitos mitos de criação partem do princípio que não tinha nada, né? Ou então pelo menos tinha o caos, e que era uma bagunça, até que o caos dos gregos era legal, porque pelo menos era alguma coisa, não era nada, não é que alguém criou alguma coisa do nada, você tinha o caos, aí do caos você criou alguma coisa, mas criar alguma coisa ex nihilo, bom, então vamos definir nada, porque intuitivamente a gente pensa o seguinte, bom, se eu pegar uma caixa, eu tiro o ar, vou tirando o ar, até que uma hora não tem nada lá dentro, nada, aí você fala, não, tem nada, aí você fala, não, ok, por mais que você tenha sugado tudo que está ali, mais ou menos como alguns políticos fazem com alguns orçamentos, né? Mesmo aquela caixa absolutamente vazia, se você colocar um radinho lá dentro, ele vai continuar pegando as estações de rádio, porque aquele campo, você tirou tudo, mas aquela caixa continua sendo atravessada por ondas de rádio,
né, por ondas de, talvez luz, por que não? Né? Afinal, rádio e luz é praticamente a mesma coisa. Campo gravitacional, né? Se você, dentro dessa caixa, que em princípio não tem nada, se soltar uma moeda, ela vai cair, porque, em princípio, o que a gente poderia chamar de campo gravitacional continua funcionando. Então, não é que não tem nada, tem alguma coisa ali, tem campos energéticos. E vamos lá, energia não no sentido incenso, pandeiro e Hare Krishna. Não, energia que a gente conhece, os campos que a gente conhece. A gente tem o campo do bóson Higgs, né, o campo de Higgs que dá a massa, tem um campo eletromagnético, tem eventualmente um campo, tem a força nuclear fraca, a força nuclear forte, tem vários campos ali. Esses campos permeiam o universo inteiro. O universo, ele vibra o tempo todo com esses campos. Tá? Se você ligou, sei lá, montou uma rádio pirata na sua comunidade, está transmitindo num raio de 3 quilômetros, tá legal. Se você passar disso, talvez ninguém consiga ouvir tua rádio pirata. Mas essas ondas estão se propagando pelo resto do universo na velocidade da luz. Em algum momento, mesmo que do mais tênue possível, com um sinal absolutamente fraco, elas vão chegar nos confins, vai demorar bilhões de anos, mas elas não param. Tanto é que a gente sabe muita coisa do começo do universo, porque ainda estão chegando as ondas luminosas daquele momento. Né? A gente ainda tem antenas, eu comentei aqui, né, no episódio sobre o Deep Space Network, a rede de espaço profundo, a gente tem umas antenas gigantes, né, aqui na Terra, captando o sinalzinho de rádio, que é um rádio ridículo, da missão Voyager, que está 20 bilhões de quilômetros, demora 18 horas para o sinal chegar aqui, e o sinal chega, coitado, esbaforido, né, sem fôlego nenhum, mas a gente consegue receber. Então, veja, nada é uma questão não é bem assim, então nada é atravessado pelos campos. Mais do que isso, mesmo que aparentemente não tenha mais matéria ali dentro, uma das visões é que o que a gente chama de matéria, que são partículas, elétron, próton, essas coisas que, em princípio, né, impedem que eu enfie o dedo na parede e saia do outro lado. Pois bem, a própria matéria, as partículas, talvez sejam também não necessariamente partículas, mas simplesmente perturbações de um campo. Ou seja, elas também são elas também são ondas em campos. Acontece que se você aparentemente tirou toda a matéria, né, as partículas de um espaço, do espaço sideral, né, o que acontece é que, como tem campos ali, esses campos nunca estão zerados, não tem um zero absoluto de campos. E esses campos têm energia suficiente para fazer com que as partículas quase nasçam, quase, fica ali meio borbulhando, vai, não vai, às vezes nasce alguma, depois morre, se cancelam e tal. Então, nada é um conceito meio bizarro. Então, ok, não existe nada, porque mesmo quando você não tem matéria, você tem os campos. E tem outra questão que é interessante, que é a seguinte, nesse seu nada, as leis da física ainda valem. Por enquanto, tudo indica que as nossas leis da física, essas que a gente está falando aqui, elas funcionam em absolutamente todos os lugares da mesma maneira. É o que parece. E o que é muito interessante que, o universo são essas leis precedem o universo, havia um universo antes dessas leis, mas a questão você não consegue pegar um pedaço do universo que não tenha lei nenhuma, né? Tipo, sei lá, onde o narcotráfico impera, né? Não tem lei nenhuma. Não. Então, veja, a própria noção de nada é muito singular. Mas isso foi uma grande divagação. Desculpem, às vezes me empolgo. Eu acho que essas questões são interessantes. Mas acho que o que mais interessante disso foi o Sean Carroll, ao invés de tentar, de alguma outra maneira, por algum outro tipo de raciocínio, né, questionar a existência de coisas esotéricas, ele vai falar, cara, se você acha que, sei lá, tua mente funciona em alguma faixa de energia estranha, né, que você tem alguma glândula que funciona como uma antena, traz para a mesa, bicho, traz para a mesa, porque aparentemente não está faltando nada. Esse quebra-cabeça já está relativamente bem montado, tá bom? Então, ok, eu achei isso interessante, é muito curioso, porque num certo momento o cara que é o apresentador ali, ele fala, mas olha, você acredita no aniquilismo? Acho que era essa a palavra. Eu falei, o que é aniquilismo? Aniquilismo é aquela ideia de que quando você morre não sobra nada. Aí o cara falou,
Eu acredito nisso. Eu acredito que quando eu morra, eu morri. Né? Aquilo que era minha consciência não virou fumaças. Né? Se eu formatar o meu disco do computador, isso pode estar em alguma nuvem do Google, mas não necessariamente está num outro plano imaterial, ou seja o que for. E é interessante ele comentar com essa tranquilidade, porque muitas vezes a gente acaba imaginando que aquilo que pauta o nosso comportamento, as nossas ações, a nossa ética, é justamente a crença em alguma coisa, sei lá, alguém que está olhando você o tempo todo, que vai inclusive definir se você vai ganhar um presente de Papai Noel ou não, né? Se o Papai Noel não vai colocar um bloco de carvão na sua meia, não é? Aliás, se bem que vamos fazer um parêntese aqui, eu acho que se o Papai Noel trouxer carvão para muitos europeus, eles vão ficar felizes, porque os caras estão diante de um inverno bravíssimo. Os Estados Unidos agora vão ter um ciclone bomba gelado, provavelmente os caras vão voltar para a era do gelo, ali vai ser trágico, dezenas de milhões de pessoas vão enfrentar disrupções, né, no trânsito, na energia, nos voos, porque está vindo uma bomba de frio do Ártico. Então a Europa também vai enfrentar um inverno especialmente difícil, porque a Rússia andou aprontando, né? Essa foi uma das bombas soltadas esse ano, né? Ele é um ano de bombas. É uma coisa louca, né? Bombas que caem do nada, né? Bombas que saem do... Aliás, falando em bombas que caem do nada, vou dar um link para um artigo aqui. Os russos estão deixando, quando eles se retiram da Ucrânia, né? Quando eles abandonam, quando eles passam por algum lugar, eles semeiam minas terrestres. Mina terrestre é a invenção mais absolutamente covarde, canalha, porque uma coisa é, sei lá, você tem um inimigo na sua frente, você vai lá com uma baioneta, né, e resolve o assunto de alguma maneira, é um encontro que, né, só tem um fim possível. Agora, você lança uma bomba em cima de alguém, você não sabe muito bem em cima de quem vai cair, mas de qualquer maneira, quando a bomba cair, é aquilo e acabou. Agora, quando você planta minas terrestres, você está plantando tristezas por um tempo infinito. Então você tem países na África cheios de bombas terrestres, pessoas perdendo a perna, crianças sendo mutiladas, né? Justamente países em que não tem assim, o sistema de saúde da Inglaterra, né? Que não tem o SUS. Né? Então, quando você planta minas terrestres, isso aconteceu, continua acontecendo, e agora a Rússia está reproduzindo isso na Ucrânia. Isso é de uma covardia, né? Plantar bombas, que provavelmente esse novo governo vai descobrir que alguém plantou bombas também. Vão descobrir que vai ter rombo em orçamento, que vai ter portarias bizarras que desmontaram a saúde, que desmontaram a educação, que desmontaram um programa de imunização. Eles deixaram... Uma coisa é você jogar uma bomba em cima de alguém, como eles tentaram fazer várias vezes, mas outra coisa é deixar um campo minado, né, que essa bomba em algum momento vai explodir em cima de quem menos está preparado para isso. É curioso essa história de pensar em bombas. Isso talvez seja, sei lá, um eixo possível para a gente conversar hoje, mas acho que tem já que eu estou falando aqui dessa questão militar, tem uma questão interessante aqui. Esse foi óbvio. Vou dar o link aqui para um artigo muito bom do Pedro Doria sobre o que eles estão chamando de Gen AI. J-A-I é o robô que escreve e que faz imagens. Ele gera alguma coisa. É a inteligência artificial que é geradora, né? Ela realmente ela cria coisas. Cria coisas, você pede, ela cria, você pergunta, ela responde. Então, vocês sabem disso, que se vocês por acaso me seguem no Instagram, eu estou sempre brincando com Midjourney ou com DALL-E. Eu estou, às vezes, brincando com o ChatGPT. Brincando quer dizer masoquismo, porque eu fico desesperado, apavorado, porque eu me sinto cada vez mais irrelevante. Mas o que é interessante dessa história toda é que, apesar dessas bombas que estão caindo no nosso colo com a tecnologia, uma delas tem uma notícia que eu acho que é bacana. É um projeto de um cara que esse cara é um funcionário do Google, inclusive, que é a seguinte: Holocausto. Tá bom? Holocausto. Alemães têm lá uma ideia completamente fantasiosa que, pelo visto, ainda encanta brasileiros, inclusive, não consigo entender, né? E aí ele acha que aquilo é justificativa para você sistematicamente, industrialmente, eliminar pessoas que eles achavam, sei lá, indignas, tá bom? Por acaso não, infelizmente, associado isso a uma etnia, judeus, é lógico, ciganos, homossexuais também, assim vai.
Pois bem, um esquema industrial de matança. Isso sempre vem à tona aqui no Radinho, quando a gente vai falar das obras de arte que foram roubadas, das obras de arte que foram saqueadas, dos campos de concentração, etc. e tal. Mas o que esse cara está fazendo agora, acho que agora no Natal tem um significado especial. Ok, Natal, judeus não tem Natal. Tudo bem, tudo bem. Aliás, é uma coisa que vale a pena pensar, né? Judeus não tem Natal, mas a gente está comemorando, nesse final de semana, o nascimento de um judeu. E, aliás, todos os profetas da Bíblia também são judeus, né? A gente não vamos perder isso de vista, né? Mas tudo bem. Mas já que a gente está falando aqui do Holocausto, o que acontece é que muitas pessoas, muitos sobreviventes, perderam qualquer tipo de referência, perderam os seus bens, perderam a sua história, perderam a sua memória, porque fugiram de casa, os alemães saquearam tudo, então os caras tiveram que reconstruir a sua vida praticamente no vácuo, né? Já que a gente está falando no nada aqui, os caras tiveram que reconstruir isso sem nenhum tipo de memória. E o que esse rapaz está fazendo, ele pegou... Existem fotos da Segunda Guerra, fotos das famílias judaicas, existem muitas fotos. Acho que ele tem ali, eles conseguiram digitalizar 500 mil fotos. E a questão é, quem são essas pessoas? Quem são essas famílias judaicas? Quem são? E ele criou um robô que faz o seguinte, você sobe a sua foto, as fotos que você tiver, né, da sua infância, essa plataforma ela vai pegar, vai tentar fazer reconhecimento facial e vai tentar ver se em alguma dessas fotos perdidas da Segunda Guerra Mundial, ela localiza você. Então, de uma hora para outra, pessoas que estão hoje com 80, 90 anos, estão conseguindo recuperar, graças a essa ferramenta, fotos da família inteira, fotos de pessoas que foram trucidadas em Auschwitz, vai falando os nomes aí, esses Buchenwald, esses campos de extermínio. Então, veja que uso interessante do reconhecimento facial, que projeto bacana, super bem intencionado, de trazer do fundo, né, do nada, né, de preencher de novo a vida de pessoas com lembranças que estavam completamente perdidas, e isso só é possível graças, obviamente, à inteligência artificial, que consegue peneirar uma batelada de fotos que estão digitalizadas. Eu achei essa história muito, mas muito, muito, muito legal. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Vamos lá. Tem um artigo interessante, que é legal, inclusive porque tem uma incógnita ainda nessa questão toda dos ministérios, quem vai ser o ministro do meio ambiente ou a ministra do meio ambiente do Lula. Eu torço pela Marina Silva, né, mais do que justo, mais do que correto, mais do que... Ela é tecnicamente reconhecida no mundo todo, ela tem uma trajetória absolutamente impecável, seria uma absoluta sacanagem se ela não fosse ministra do meio ambiente, uma facada nas costas, mas pois bem, vamos falar de meio ambiente aqui. Tem um artigo muito bom no Estadão sobre um tema que a gente já mencionou aqui. Ele, inclusive, menciona a autora de um livro que a gente comentou aqui, eu ouvi um podcast que era um debate com ela, a Gaia Vince, que ela está falando o seguinte, olha, com as mudanças climáticas vão acontecer migrações, porque as pessoas vão fugir do calor, vão fugir da seca, e a gente tem que se preparar para isso. A gente já comentou isso aqui. Mas esse artigo é muito bom, ele está em português, né? Mas ele menciona não apenas as crises humanitárias, pessoas que vão sair dos seus países, que vão invadir outros países por questão de clima, de fome, de seca, de miséria, de enchente, né? Mas também de migrações naturais. Porque, veja, eu acho que uma das histórias que mais me empolgaram nesses últimos meses, eu comentei com vocês, que era daquelas baleias, a gente chama de cachalote, né, sperm whales, que a gente quase matou até a extinção, né, até o nada, porque simplesmente os caras estavam interessados num óleo que tinha no nariz, na cabeça da baleia. Coitado, uma baleia é uma criatura colossal, magnífica, um mamífero, a criatura com um cérebro 3 vezes maior que o nosso, é o maior cérebro da Terra, né, a gente vai matar para fazer vela. Aliás, um pequeno parêntese, a Alemanha agora está comprando velas justamente com medo de não ter energia para o inverno. Então está tendo um boom na venda de velas. Vale lembrar também que nesse livro que eu li do Kurt Vonnegut sobre o massacre de Dresden,
ele comenta que a Alemanha nazista fazia velas com banha de judeus, de corpos de judeus, eles serviam para fazer, inclusive, velas, ok? E o cabelo servia para forrar botas. Ok, vamos esquecer isso um pouco, pelo amor de Deus, isso é medonho. Mas vamos lá, velas, mas eu estou falando aqui da questão climática. Vamos pensar aqui, baleias, o mar, para elas, a casa delas é o oceano. Qualquer oceano, elas podem ir para qualquer lugar do oceano, elas migram o tempo todo, elas conseguem se comunicar com aquele som super poderoso, com aquela linguagem sonora que elas têm, elas conseguem se comunicar a uma distância incrível, porque o mar, os oceanos, e não importa, você pode chamar de Índico, Mediterrâneo, Atlântico, Pacífico, elas não estão nem aí, porque aquilo para elas é água. Agora eu fico imaginando como é que vocês... A gente se acha tão inteligente, né? Aí você chega para um cachalote e fala o seguinte, você está entrando em águas territoriais brasileiras. Ela fala, hã? O quê? Brasil? O quê? Como assim? Me faz lembrar a minha infância. Eu, criança, meus pais são advogados, eu lembro de uma vez, acho que eu ouvi a expressão e eu perguntei, papai ou mamãe, não me lembro mais, o que é uma pessoa jurídica? E eu lembro do absoluto desconforto em explicar uma ideia tão completamente abstrata quanto uma pessoa jurídica. Ah, não, é uma ficção, mas se é uma ficção não é uma pessoa. Por que a gente chama de pessoa? Bom, pois bem, ok. Vamos lá, fronteiras, nações, países, certo? A gente fica aí fazendo águas territoriais, faz muro na divisa com o México. Cara, mas para as criaturas... Dane-se. E o que está acontecendo é que com as mudanças climáticas, com o aquecimento, as criaturas naturalmente vão evitar os lugares ruins e vão começar a ir para os lugares melhores. Certo, certo. Isso já está acontecendo. Né? E podem ser criaturas como as baleias, podem ser criaturas como cardumes, de uma hora para outra você não tem o que pescar, porque os cardumes foram para outras bandas, porque o mar está se aquecendo mais rápido que a Terra, infelizmente, né? Eles vão embora, vão para outro lugar. Eles votam com os pés, literalmente. Eles vão para outro lugar. Podem ser insetos, podem ser formigas, podem ser fungos, tanto faz. Eles vão se rearranjando e danem-se as fronteiras. Para você ter uma ideia, isso eu achei muito impressionante. Tem gente fazendo as contas que isso já é tão intenso que tem espécies que estão se deslocando 5 metros por ano. Então, em 2023, várias espécies já andaram 5 metros, elas vão indo embora. Quem vai ficar? Né? Aliás, tem uma notícia que me deixou bastante chocado, quando começa a guerra civil na Síria, curiosamente, isso coincide com uma seca que não acontecia há 900 anos. Ninguém está dizendo aqui que a origem de todos os conflitos sociais, nacionais e internacionais, são perturbações no ciclo das colheitas. Mas, cara, sim, a gente já viu aqui o quanto provavelmente o colapso da Idade do Bronze se deveu provavelmente a crises climáticas. As pessoas têm fome, elas vão atrás, vão se deslocar, como as baleias. Nessa hora, dane-se fronteira, dane-se linguagem, faz o que bem entender para sobreviver. E para a gente questionar um pouco, né? Eu cresci acreditando nessa coisa do progresso contínuo, né, do ano 2000, do século XXI. Os Estados Unidos, ainda mais depois da pandemia, a expectativa de vida dos caras é a mais baixa em 25 anos. Veja bem, a expectativa de vida caiu praticamente 2 anos. Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos, que deveriam ser, né, imagina, o topo de tudo, né, democracia liberal, NASA, o diabo, é um dos países onde a expectativa de vida sofreu mais. Tá legal, teve a pandemia, mas a pandemia teve esse impacto maior em países onde as pessoas simplesmente não acreditam na ciência, onde as pessoas se deixaram levar por questões ideológicas, caíram em fake news, né, ficaram em grupos do WhatsApp trocando vídeos com o tio do churrasco. Então veja, que coisa bizarra, né? As tecnologias mais insanas, a ciência mais avançada, né, as vacinas que feitas num tempo extraordinário, usando engenharia genética, se deparam com as idiosincrasias, com as manias humanas, com a incapacidade. Aí eu volto para a questão do Gabeira, do seu horizonte de possibilidades. Né? Simplesmente gente com uma visão tacanha, que prefere se apegar às certezas
equivocadas, as certezas velhas, empoeiradas, né? Então, assim, se você continua preso num horizonte estreito, as possibilidades não são bonitas, e a prova é disso. O país mais poderoso do mundo, que tem um exército que consome mais do que nem sei o quê, né? Com bomba para tudo quanto é lado, drones, etc. e tal, as pessoas estão vivendo menos. Simples, simples, simples assim. O que mais que a gente tem? Vamos dar uma notícia positiva aqui, que eu acho que, falando em justiça e falando em Estados Unidos, a gente já comentou essa história, a humanidade como um todo, a ciência, porque quando a gente fala de ciência, a gente fala humanidade porque a ciência não distingue se você é um herege, se você, sei lá o quê, né? Não tem, você não tem que pagar dízimo, não tem que pedir bênção, não, a ciência, ela ama todos nós da mesma maneira. Em princípio, é lógico, a gente ainda tem que incluir ali, né, os dados genéticos de outras populações, de negros, de ameríndios, ok, mas é um esforço, né? Ela está indo num caminho cada vez mais ecumênico, cada vez mais universal, cada vez mais humano, né, cada vez mais longe dessas picuinhas, bom, em suma. Mas voltando, a ciência e todos nós temos que ser gratos a uma mulher chamada Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, ela puxou o palitinho curto, coitada. Ela não só levou uma vida miserável por ser negra nos Estados Unidos, né, trabalhava em condições absolutamente desumanas, etc. e tal, mas ela desenvolveu um tumor cervical. Ela foi para o hospital, e aí ela acabou morrendo desse tumor. A Henrietta morreu desse tumor. Mas os médicos naquela época, eles não era incomum eles pegarem a amostra dos tumores e compartilharem com os outros médicos para tentar entender o que estava acontecendo, né, para tentar entender. Então pegaram as células dela sem consentimento, né, isso faz 70 anos, isso foi na década de 50, tá bom? Manda para cá, manda para lá, as células tumorais, o câncer dela, pegaram umas amostras e mandaram de lá para cá. O que acontece? A Henrietta morreu paupérrima, família paupérrima, mas acontece que essas células do tumor da Henrietta tinham uma característica curiosa, elas não morriam, elas continuavam se reproduzindo em laboratório sem parar. Veja que coisa bizarra, né? Um câncer imortal. Eles falam, nossa, mas que coisa louca, essas células não param de se desenvolver, que beleza, porque normalmente dá um maior trabalho, a célula morre depois de um tempo. O tumor da Henrietta, que acabou sendo chamado de HeLa, H-E-L-A, né, as iniciais da moça, eles acabaram sendo uma ferramenta importantíssima em inúmeros laboratórios, indústria farmacêutica, porque simplesmente as células eram imortais. Tá bom? A gente conseguiu entender várias coisas, fazer AIDS, fazer vacinas, que maravilha. A única questão ninguém consultou a Henrietta, ninguém deu reconhecimento à Henrietta, a família continuou miserável, continuou sendo vítima de preconceito, etc. e tal, miséria, até que começou um movimento para reconhecer a importância e, inclusive, para, de alguma maneira, recompensar essa família pela importância que acabou tendo a vida da Henrietta Lacks, a vida e, infelizmente, a sua morte também. Pois bem, ela está sendo reconhecida e agora nos Estados Unidos, num estado daqueles estados super racistas, que tem Ku Klux Klan, né, que tem supremacia branca, o diabo, tinha lá uma estátua do Robert Lee, que é um daqueles generais escravistas horrorosos, né, que lutaram contra, que na época, na Guerra Civil Americana, eles lutavam para preservar a escravidão. O Robert Lee é um herói do sul dos Estados Unidos. Quando começou aquele movimento do Black Lives Matter, derrubaram a estátua do Robert Lee. Pois bem, onde estava a estátua do Robert Lee, agora tem uma bela estátua da Henrietta Lacks. Ela não viveu, né, para receber o nosso reconhecimento. A família dela está agora, né, feliz por ver isso reconhecido, essa memória resgatada. Né, isso é um sinal de um outro horizonte de possibilidades quando a gente consegue imaginar, admitir um futuro mais diverso, mais justo, né, menos nacional e mais humano. Eu acho que essa é uma boa maneira de acabar. Que bom que a gente está reconhecendo alguém que, sem querer, acabou contribuindo não só para a ciência, mas para o bem-estar e para a vida de tantas outras pessoas que ela jamais veio a conhecer. Então a gente deve aqui a nossa gratidão
essa mulher que infelizmente pegou o palitinho curto, mas é bom que justiça esteja sendo feita. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. A gente vai ficar aí, a gente só se fala novamente na próxima sexta-feira. Bom Natal. Por favor, que essa ocasião, né, de reencontro, de confraternização, seja querida, mas também seja de cuidado, né? Vale lembrar que o nosso parceiro recente de desgraça, né, esse ano foi uma mistura de montanha-russa com trem fantasma, né? O nosso companheiro de assento, que é o coronavírus, ele adora quando a gente se deixa levar por impulsos que são, tão naturalmente humanos. Mas quem ama, cuida, né? Quem ama, se cuida. Então, por favor, um Natal querido, mas também saudável e responsável. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.